20 de fevereiro de 2016. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Entramos no ar com muita informação, dicas especiais e história para contar. E em nossa sala de visitas, o presidente do Simp, Joseph Cury, entrevista o Dr. Roberto Monteiro, delegado de polícia da classe especial. Não perca! O professor Edmundo Medeiros comenta sobre pagamentos em atraso, multa moratória e multa de ofício. Confira! O Código Tributário Nacional estabelece 3 situações para o pagamento de tributos em atraso. A primeira situação envolve o mero recolhimento do tributo fora do prazo e que, portanto, deve ser feito acrescido dos juros de mora e da chamada multa de mora, que incide em percentuais diários a até, normalmente, via de regra, 20%. A segunda situação envolve o recolhimento de tributos após a detecção pelo fisco em procedimento fiscalizatório. Tal recolhimento, portanto, seria feito a partir daquilo que foi lançado pelo fisco em um auto de infração. E, neste caso, deveria ser acrescido de juros de mora e da chamada multa punitiva, que normalmente é aplicada em percentuais bem mais elevados que os juros de mora. A terceira situação envolve a chamada denúncia espontânea, ou seja, o contribuinte, antes de iniciado qualquer procedimento fiscalizatório, toma a dianteira, realiza o recolhimento do que havia deixado de recolher e informa tal recolhimento ao fisco. Isso pode ser feito, então, sem a aplicação da chamada multa punitiva. O recolhimento, neste caso, seria do principal, dos juros de mora e da multa de mora, aquela que normalmente fica em até 20%. Estamos de olho. Liminar suspende cláusula de convênio do CONFAS sobre ICMS em comércio eletrônico. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar para suspender cláusula do convênio ICMS 93/2015. A decisão suspende a cláusula 9ª do convênio, que inclui as micro e pequenas empresas optantes pelo Simples no novo regime do comércio eletrônico. Estamos de olho. Você sabe o que é um contrato social? No programa de hoje, o advogado Marcos Bernardini nos explica a sua importância, para que serve e quando deve ser utilizado. Fique atento! O contrato social é o primeiro e mais importante documento de uma sociedade empresária. É o contrato social que vai, então, constituir a sociedade empresária. Quando 2 ou mais pessoas, podendo ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas, ou uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, têm a intenção de constituir uma outra sociedade empresária, então vou abrir uma empresa, é assim que se fala na prática, não é? O primeiro documento a ser constituído, a ser pensado pelos sócios, é o contrato social. O contrato social, ele serve para estabelecer todas as regras, toda a regulamentação que vai, então, surgir entre os sócios. Então, eu tenho ali como vai ser a empresa, qual é o objeto da empresa, qual é o capital social dessa empresa, quem vai efetivamente gerir essa empresa, quem vai ser o administrador, podem ser os sócios em conjunto, separadamente, pode ser um terceiro por meio de uma procuração. Eu posso estabelecer no contrato social o que vai acontecer no caso de falecimento de um dos sócios, como ocorre a exclusão de um desses sócios, no caso de falência da empresa. Ou seja, o contrato social é o documento que vai, então, trazer a diretriz, que vai dizer as regras de como a empresa vai se portar a partir do momento em que ela surge. Muito embora a qualquer momento eu possa alterar o contrato social, é muito importante que desde o início eu tenha um bom contrato social para evitar problemas futuros. É ruim eu tentar resolver um problema quando o problema já estabeleceu. É melhor que eu já tenha as regras, já tenha tudo definido, para quando o problema surgir, eu já saiba como vou resolver.
Você sabia que hoje, dia 20 de fevereiro, é celebrado o Dia Mundial da Justiça Social? Essa decisão foi declarada em 2007 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. A iniciativa coincide com a promoção dos esforços por parte desse organismo mundial para enfrentar problemas como a pobreza, a exclusão e o desemprego. Essa, você sabia? No nosso dia a dia, não damos muita importância para os saquinhos do pão ou do remédio que compramos na farmácia, por exemplo. A pequena notável desta semana é justamente uma empresa que atua no mercado de embalagens em papel há 11 anos e que tem tudo a ver com o nosso cotidiano. Então, a sacola é ecologicamente correta. A matéria-prima é toda a base de produtos certificados, né? Desde a madeira, que é uma madeira certificada para a produção do papel, cola à base de milho, que é para cola vegetal, e tintas à base de água, proporcionando um produto ecologicamente correto. E esse produto final, se descartado no meio ambiente, é um produto totalmente biocompostável. Ele se desentrega num determinado prazo de tempo. A empresa confecciona sacolas em papel craft sem impressão e também personalizadas em seu departamento de criação e arte, de acordo com o perfil de cada cliente. O processo básico de fabricação, ele começa a princípio pela impressão, onde é impresso primeiro o papel, na impressão desejada pelo cliente, e depois vai para o corte e colagem automática. Isso determina o tamanho da embalagem escolhida pelo cliente. Hoje nossos principais clientes são lojistas de pequeno e médio porte, farmácias, panificadoras de alto padrão. Nós focamos muito nesses mercados. Algo muito importante que as empresas precisam fazer é organizar seus negócios e investir em planejamento estratégico. O consultor Sebastião Oliveira esteve conosco e nos dá algumas dicas. É como se um empresário, como nós já percebemos em alguns casos, que quer entrar num novo mercado, desloca parte da sua equipe comercial para esse novo mercado, sem ter uma noção precisa de como eles vão agir e, de fato, quais resultados podem ser realmente atingidos em determinado período. Depois de 2 ou 3 meses, não tendo aquele resultado que espera, ele simplesmente muda e coloca no novo mercado. Novamente, não tendo o resultado que espera em 2 ou 3 meses, ele muda novamente e depois de mais 2 ou 3 meses acaba voltando tudo como era antes. O que aconteceu e o que acontece normalmente nesses casos, a equipe fica extremamente desmotivada, normalmente você não tem o resultado que espera e você consome uma grande quantidade de recursos que de outra forma poderiam ter sido potencializados. Portanto, fique atento, este é um ano de dificuldades, um ano de recessão e também um ano de ação, mas principalmente tem que ser um ano de muito planejamento para que de fato você consiga não só sobreviver, mas crescer nesse período de dificuldade. Entrevista da semana. Temos o prazer de estar recebendo nos nossos estúdios hoje o Dr. Roberto Monteiro, que é delegado de polícia da classe especial, ou seja, é o topo mais alto da polícia numa carreira de delegado de polícia, que tem experiência nacional, experiência internacional. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, Cury, estar aqui com vocês. Muito obrigado. Hoje existem muitos crimes e nós vamos falar de vários temas hoje extremamente polêmicos. Mas quando se fala de crimes na micro e pequena empresa, especialmente crimes eletrônicos, qual a sua visão e o que o senhor diria? É muito comum, Cury, nós temos hoje em dia o crime praticado contra o pequeno e o microempresário por meios eletrônicos. Aqueles mais antigos, como o estelionato por cheque, duplicata fraudulenta e outros que já as pessoas conhecem, são mais antigos, mas temos agora os por meios eletrônicos, que são os crimes praticados justamente pela internet. Todo empresário tem a internet como uma porta do seu negócio para o mundo. E, infelizmente, pessoas criminosos
pessoas de má índole usam essa porta para o mundo da forma contrária, para entrar na empresa e aplicar vários tipos de golpe, de estelionatos contra o empresário. Isso realmente tem ocorrido em muitas empresas. Agora, além desse crime que vem ocorrendo, como que o empresário se defende disso? Qual a sua sugestão para ele evitar com que isso ocorra? Principalmente, Cury, é importante que o empresário tome algumas medidas. Primeiro é ter um bom técnico de informática que crie barreiras para que pessoas de má índole não invadam o sistema dele de informática. Isso é primordial. Também evitar que funcionários acessem Wi-Fi ou acessem também sites perigosos. Hoje é muito comum, a gente vê em pequenos comércios, indústrias, a internet livre para os funcionários. E esses funcionários acabam acessando páginas que não são seguras. E isso traz vírus, alguns vírus que nós chamamos de vírus espiões para dentro dos computadores da empresa. E isso acaba abrindo a possibilidade de hackers, de pessoas que trabalham só nisso, para quebrar senhas, para praticar crimes pela internet, entrem no sistema de informática da empresa e busquem tudo, senhas, contas de banco, e ali se abre um mundo para o criminoso quando ele invade, através de um acesso criminoso, fraudulento, ele invade o sistema de informática da empresa. Nós temos visto esses crimes ocorrerem, infelizmente, diuturnamente, e temos visto também tentativas das empresas de se protegerem, não só na área de informática, mas também com câmeras, com vídeos. Isto funciona? Isto protege? Qual a sua visão desse cenário? É fundamental. A minha opinião é que esse trabalho todo da empresa de se proteger, principalmente com o circuito fechado de televisão, alarmes, isso ajuda. É a prevenção. Porque, na verdade, a polícia está aí para apurar a autoria dos crimes, para ir atrás do criminoso, mas a prevenção também é muito importante. Existe hoje, que nós falamos muito, da vitimologia, que é justamente o estudo do comportamento da vítima. E a vítima, muitas vezes, facilita a ação dos marginais. Então, o micro e o pequeno empresário, ele pode sim evitar a prática de um crime, ou pelo menos fazer com que o marginal fique mais cuidadoso e não pratique o crime, porque o bandido gosta de facilidade, viu, Cury? O bandido não gosta de dificuldade, não. Quando ele vê uma câmera instalada, quando ele percebe que aquela empresa está cercada de alguns itens de segurança, ele desiste e vai para aquela que não tem. Então é fundamental que o empresário pense também nessa parte preventiva. Qual a sua opinião, qual a sua visão sobre a criminalidade? Ela tem aumentado, ela tem diminuído? Como é que ela está realmente hoje? Nós temos em alguns estados, como São Paulo, nós temos os índices baixando. Inclusive nós alcançamos aqui em São Paulo uma margem histórica de queda dos homicídios. Isso é verdade, é fato. Em outros estados também temos alguns estados com bons números e outros com números péssimos. Mas o que nós percebemos hoje em dia, Cury, é que a sensação de insegurança está maior às vezes que a própria insegurança. Até porque fatos relevantes, crimes violentos, são levados em qualquer momento, no mesmo instante, para a mídia. Então nós temos as câmeras de segurança, nós acabamos de falar, elas fornecem imagens para as emissoras de televisão. Essas emissoras, às vezes no período da tarde, colocam inúmeras repetições dessas imagens e criam uma sensação de segurança muito grande. Eu queria voltar a essa sensação de insegurança, né? Hoje a sociedade como um todo se sente preocupada com a segurança. Movimentos em restaurantes têm caído à noite, em teatros, em cinemas, a própria mobilidade das pessoas, talvez não só em relação à insegurança, mas muito mais talvez a sensação de insegurança. Isto é um fato real ou isto é
uma ilusão que existe uma sensação de insegurança generalizada? Existe, né? Eu Existe. creio que nós todos sentimos, nós aqui, quem está assistindo em casa. Claro. É lógico, hoje nós temos aqui no Brasil uma sensação de segurança muito grande e há uma insegurança, porque o marginal está cada vez mais ousado. O marginal está praticando crime à luz do dia e sem medo de punição. Eu acho que o grande problema é que nós não temos no Brasil, como nós temos em alguns outros países do mundo, especialmente os Estados Unidos e países do primeiro mundo, a sensação de punição. Não é? O bandido sabe que se praticar o crime será punido. Aqui penso que há hoje uma sensação de impunidade por parte do marginal. Então, que não é verdade, né? Não é verdade, não é verdade. A polícia jamais prendeu tanto como prende hoje. As nossas cadeias no Brasil inteiro estão superlotadas, então se prende muito, mas há uma sensação. Então, de impunidade. E nós percebemos que os pequenos crimes é que levam à sensação de impunidade dos grandes crimes. Você veja, por exemplo, nos Estados Unidos, voltando ao exemplo, a teoria da janela quebrada. Quando se proíbe o pequeno crime, a pichação, a janela quebrada, pequenos crimes, se leva à sensação de punição para os grandes crimes. Então existe punição, a polícia trabalha muito, a justiça, o Ministério Público, mas a sensação de impunidade dos marginais é grande. E hoje eles estão extremamente ousados e atacando à luz do dia, em qualquer momento e em qualquer situação. É verdade. Pelo menos a sensação que se tem. Né? Talvez tenha diminuído a criminalidade, é verdade que nunca se prendeu tanto, mas a sensação é de que o crime anda solto. Mas, felizmente, a polícia está agindo, o Ministério Público, o Judiciário, etc., para punir aqueles que são pegos dentro... Infringindo a lei. Tanto é que tem tanta gente na cadeia. Não é? É verdade. Agora, o senhor defende a flexibilização da legislação do desarmamento. O que o senhor defende especificamente? É verdade. Eu penso que o cidadão, a cidadã que nos está assistindo, tem o direito de se defender. Porque, infelizmente, né, o Estado, eu digo polícia, não é onipresente, não está presente em todos os momentos da vida do cidadão. É verdade. E a lei do desarmamento, a lei 10.826 de 22 de dezembro de 2003, ela restringiu demais o direito da pessoa se defender com uma arma de fogo. Então, para se comprar uma arma de fogo, são inúmeras exigências legais que eu acho correta, tem que existir, mas demasiadamente restrito para se comprar uma arma. É muito difícil. E para se portar nem se fala. Em todo o Brasil, se nós olharmos o número de portes de armas expedidos, a cada ano que passa diminui. Então, aí me perguntam muitas vezes, Curi, mas para que arma de fogo? É para quando você vai ao carnaval, quando você vai ao baile? Não, não é. É para que pessoa que realmente necessita se proteger. Quais seriam esses casos? Um exemplo, a pessoa que mora na zona rural. Eu sei que a audiência aqui do SIMP, do programa, é vasta. Nacional. Então, muita gente é nacional e muita gente que mora na zona rural. Sempre as pessoas tiveram uma arma longa num sítio, numa fazenda, numa chácara, para se proteger. A pessoa que transporta valores, que tem profissão de transportar valores, que não é, logicamente, uma empresa de segurança, mas transporta os valores. Então, quando se justifica a necessidade do porte de arma, a autoridade tem que conceder. E aqui o que nós percebemos é que é um poder discricionário, a autoridade concede ou não, e geralmente não concede, e não se especifica, não se fala o porquê da não concessão. Então eu defendo a flexibilização para que seja um controle sério, severo, mas que seja também permitido ao cidadão de bem, cidadão honrado, que faça curso, que faça também curso de preparo, exame médico, psicológico, ele também tem esse direito de se defender. E isso auxilia as forças policiais. Eu penso assim, isso que eu defendo. Existe um outro projeto também que o senhor vem defendendo, que é a maioridade penal. Por que e em que casos o senhor defende essa punição ao adolescente, esse marginal, se é que é o caso?
Eu defendo que a maioridade penal, ela seja diminuída nos casos de crimes hediondos, latrocínio, homicídio qualificado, estupro. Esses casos graves, extorsão mediante sequestro, esses casos graves praticados por adolescentes, um adolescente com 17 anos e 10 meses, é adolescente. Então ele mata e vai ficar no máximo 3 anos internado na Fundação, que aqui em São Paulo, nós estamos falando para todo o Brasil, mas na Fundação Casa. E só, a punição é essa. Então é muito comum as quadrilhas, Cury, usarem adolescentes para praticarem esses crimes graves. E quando não é ele que pratica, quando a polícia prende a quadrilha, é apontado o menor como autor do homicídio qualificado, por exemplo. Então, é reduzir 16 anos, por exemplo, para crimes hediondos, ou aumentar o período de internação também. Mas o que precisa ser feito é alguma coisa, que não pode, como está, não pode ficar. Sem dúvida. Precisa se defender as pessoas de bem e não aqueles que infringem a legislação. Existe também uma legislação que está tramitando no Congresso Nacional referente ao tema. É isso mesmo? Sim, nós temos algumas, já no Congresso Nacional, alguns temas que são, esse especialmente, alguns projetos para mudar o Estatuto da Criança e do Adolescente para baixar a maioridade, mas não há consenso. Não há consenso, aí entram os grupos de direitos humanos, a gente entende. Eu creio que a discussão é salutar, inclusive nós tivemos vários projetos já nesse sentido. Agora, alguma coisa precisa ser feito, não pode ficar como está. Nós chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais. Eu agradeço muito o convite do Joseph Cury, do SINP, por estar aqui. O tempo é pequeno, mas eu creio que eu consegui levar aos telespectadores um pouco do que eu penso e um pouco do que eu acho necessário para aumentar, melhorar a segurança pública, que nós, eu, você e quem está nos assistindo, sente essa insegurança. Então precisamos fazer alguma coisa, precisamos trabalhar nesse sentido. Agora, eu tenho certeza que tem muita gente que tem uma série de perguntas, uma série de dúvidas e que gostaria de acessá-lo. Como é que ele pode fazer isso? Eu tenho um site que é www.delegadorobertomonteiro.com.br, o Facebook Delegado Roberto Monteiro, e também pode mandar um e-mail, contato@delegadorobertomonteiro.com.br. Estou à disposição. Doutor Roberto Monteiro, nós queremos agradecer muito a sua participação, a desejar pleno êxito nessas batalhas para a defesa da sociedade, para as pessoas de bem, e que a sua carreira continue brilhante, como ela está sendo até o presente momento, defendendo a sociedade. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!